Quanto doar? Quanto dinheiro eu posso dar para a tzedakah? Quanto dinheiro eu posso dar para caridade, para doação, para ajudar as pessoas, ajudar o próximo, ajudar uma entidade? Quanto do meu dinheiro eu posso torrar, doar e ajudar o próximo? O conceito da tzedakah, do donativo, é um dos conceitos mais importantes do judaísmo. E, na verdade, quando a gente fala sobre mitzvah, sobre um preceito judaico, a grande mitzvah, o grande preceito judaico é o conceito de dar e doar cada vez mais. E uma pessoa que não doa, então suspeitam que talvez ele não faz parte do povo judeu. Porque esse atributo de doação é algo que está no sangue, na natureza, no DNA de todo judeu. Eles são Rahmanim vegomlei Hassadim, são pessoas de compaixão e pessoas que fazem o bem e que gostam de ajudar o próximo. Tem uma história no passado que tinha uma pessoa muito, muito rica, e só que ele era muito pão duro. Ele tinha uma mansão, tinha uma vida muito boa, comida deliciosa, e certa vez alguém foi lá e bateu na porta dele, e a mulher atendeu o pobre na porta, e ele falou: olha, estou precisando de dinheiro, de comida para minha família, e por favor, eu preciso, estou morrendo de fome. O ricão escutou que tinha alguém na porta dele pedindo doação. Ele ficou muito indignado, nervoso, bravo. Saiu, encontrou o cara, pegou ele pela roupa dele e jogou ele pelas escadas abaixo. E o mendigo, envergonhado, todo já machucado, ele acabou saindo de lá e tocou a vida dele. E o ricão, indignado, ele vira para a mulher dele e fala: que chutzpah, que ousadia, que coisa é essa? O cara veio aqui atrapalhar meu almoço, meu banquete com a minha família, que negócio é esse? Passou pouco tempo e ele começou a perder negócios, queimar a fábrica, perder investimentos, os barcos afundaram, ele acabou perdendo todo o dinheiro dele, a tal ponto que ele precisou começar a pedir esmola. Ele virou para a mulher e falou: olha, não sei o que aconteceu, mas de repente eu perdi todo o meu dinheiro. Então você pode optar ou ficar comigo nessa miséria ou ser feliz com outra pessoa. E ela optou em sair do casamento, recebeu o divórcio, não recebeu nenhum pagamento e ela foi tocar a sua vida. Passando um tempo, ela casou com uma outra pessoa, que era uma pessoa muito, muito rica. E ela agora tinha novamente uma vida muito gostosa, muito tranquila, com muita fartura. Só que esse novo marido, ele trabalhava todo dia e ela ficava em casa preparando um banquete delicioso para ele. Mas era uma pessoa do bem, uma pessoa que doava, uma pessoa que ajudava o próximo. Certa vez eles estavam no meio do almoço, no meio da refeição, alguém bate na porta e ela foi abrir a porta e viu que tinha lá um pobre, coitado, pedindo por donativos, por doação, por dinheiro, por comida. E o marido lá de dentro perguntou: quem está na porta? Ele falou, e ela falou: tem um mendigo pedindo por doação, por comida. Naquele momento, ele se levantou com pressa, ele pegou lá uma bandeja cheia de comida, com pão, com tudo do bom e do melhor, com carne, com frango, foi até a porta e falou: meu querido irmão, por favor, pode pegar essa bandeja cheia de comida e tenha uma boa vida, leva para sua família e assim por diante. Tá bom. O homem foi embora, eles voltam para a refeição e o marido percebe que a mulher está chorando. Chorando, chorando, chorando.
Ele falou, mas o que você está chorando, minha querida esposa? Ela não queria contar, não queria contar. Daí ela falou, bom, você sabe que eu já tive um primeiro casamento, né? E eu tinha, na verdade, uma vida farta como esta, com muita alegria, com muito dinheiro, nada faltava para mim, pelo contrário. Mas de repente, da noite para o dia, virou a roda e tudo mudou. E aconteceu exatamente o que aconteceu agora conosco. A gente estava comendo, alguém bateu na porta, pediu por comida. Meu marido, meu primeiro marido ficou com raiva. Ele saiu, deu um pontapé no cara e o cara rolou a escada abaixo e foi embora. Daí o marido perguntou, mas não estou entendendo, o que você está agora amargurada por uma história de tantos anos atrás? Eu não sou uma pessoa ruim. Eu fui lá, dei comida, dei prazer, dei dinheiro para ele. E ela falou, eu estava chorando porque eu vi que aquele homem que estava na porta pedindo dinheiro era o meu primeiro marido. E eu vejo agora claramente como que a roda girou. Ele era o grande ricão e afastou os pobres. E hoje ele próprio está lá pedindo dinheiro, coitado. E daí o marido agora ficou em silêncio. E ela perguntou: o que agora está em silêncio? O que está pensativo? E daí ele falou: realmente, a roda ela vira muito mais do que nós imaginamos. Porque o primeiro homem que estava pedindo dinheiro na porta, ele também virou a roda dele. E ele teve sorte. Ele começou a ganhar dinheiro e hoje ele é um homem muito, muito rico. Sério? De onde você sabe isso, meu marido? Falou, esse homem sou eu. Esse sou eu, que hoje eu virei o rico, que era pobre. E o teu primeiro marido, que era o rico, ele virou pobre. Então aqui nós vemos claramente que tudo o que acontece com a nossa vida e tudo que nós temos vem da bondade de Deus. Então a gente tem que estar o tempo todo disposto e preparado para ajudar uma outra pessoa. Nós temos uma ordem da Torá, uma mitzvah da Torá, uma obrigação da Torá de ajudar o próximo. Se você não está preparado para ajudar o próximo, então aquele dinheiro que caiu no teu bolso não vai permanecer no teu bolso, por causa que era toda a intenção que Deus te deu esse dinheiro é para você poder ajudar uma outra pessoa. E a grande pergunta é: quanto dinheiro eu posso dar? Quanto dinheiro eu devo dar para outra pessoa? Já demos várias aulas sobre tzedakah. Semana passada demos uma aula porque somos tão apegados ao dinheiro. Falamos também sobre a ideia da tzedakah. E hoje veremos um ângulo um pouquinho diferente sobre essa ideia. O Maimônides, o Rambam, ele escreve numas leis, no seu livro de Código de Leis, sobre a lei de Erchim ve Haramim, de promessas e donativos que a pessoa ela faz para Deus. A pessoa ela pode falar, olha, o valor dessa carroça eu vou doar para o templo. O valor do meu campo eu vou doar para Deus. O valor do meu escravo eu vou doar para Deus. Isso seriam consagrações que a pessoa ela fazia para fazer algum tipo de donativo maior para Deus. Então fala o Maimônides que a pessoa ela pode dar parte do dinheiro dela, ela realmente para consagrar para Deus, para dar um donativo para Deus, mas a pessoa não pode dar tudo o que ela tem. Isso claramente está escrito na nossa Parashá, no final da porção de Bechokotai, a Torá descreve que a pessoa pode dar mikol asher lo, parte daquilo que ele tem para Deus, mas não tudo, não kol, e sim mikol, parte daquilo que ele tem, mas não tudo aquilo que ele tem. E uma pessoa que dá tudo que ele tem, ou como que, se eu não me engano, isso aqui é chamado de, não no judaísmo, mas
em outra, acho que no catolicismo é chamado de fogueira santa. Né? A pessoa ela vai lá, vai na igreja e torra e dá todo o dinheiro que ele tem para a igreja. Isso, a Torá proíbe totalmente você doar o seu dinheiro, todo o seu dinheiro, e você vai para a miséria. Infelizmente, isso acontece até hoje, sem entrar em detalhes. Porque a pessoa está perdendo todo o seu dinheiro, todas as suas posses, e ela está, a partir de então, ela vai começar a pedir esmola, para que outras pessoas ajudem ele. Então isso não é um Hassid, não é alguém que faz além da lei, não é alguém que segue o desejo de Deus. É um bobo, é um tolo, é alguém que está fazendo algo totalmente proibido. E por isso eu falo, Maimônides, o Rambam, nessas leis, que a pessoa não poderia dar mais do que 20%. No Tânia, o Alter Rebbe, o autor do Tânia, na terceira parte do Tânia, a quarta parte do Tânia, no Igeret HaTshuvah, no Igeret HaKodesh, em 2 lugares, ele descreve muito sobre essa ideia de tzedakah, de donativos. E ele fala lá que a pessoa ela pode dar mais do que 20% para o donativo. Está escrito que a pessoa não pode dar mais do que 20%. Você não pode dar mais do que 1/5. Isso é num caso normal. Mas, se a pessoa ela está muito aflita pelas suas transgressões, pelas suas averot, pelos seus pecados, e a única forma dele se espiar pelas suas transgressões era através de jejum, isso que era possível no passado. Hoje não podemos mais fazer jejuns, porque as pessoas não aguentam nem um dia do Yom Kippur, a gente não aguenta. Então, quanto mais fazer dezenas de jejuns, como que a Torá, os sábios determinaram. Então, esses jejuns, para você limpar a tua ficha, você pode trocar eles por tzedakah, por donativos. Fala o Alter Rebbe, talvez você vai dar mais do que 20%, muito mais do que 20%. Isso não é importante. Por quê? Porque aqui a saúde da tua alma não é menos importante do que a saúde do que o teu corpo. Se a pessoa, Deus nos livre, tiver que fazer uma cirurgia lá em Boston, lá nos Estados Unidos, e ele não tem seguro-saúde, e ele vai ter que gastar uma fortuna para conseguir fazer aquela cirurgia. Nós conhecemos algumas pessoas que foram e não se importaram com quanto que eles iriam gastar, porque iria salvar a vida daquele ente querido, daquele parente próximo, ou daquela própria pessoa. Então, se para salvar a sua saúde você está disposto a gastar todo o seu dinheiro sem limite, quanto mais para salvar a tua vida espiritual da tua alma. Então, uma pessoa que transgrediu e que ele tem a ficha suja, e ele tem que consertar, fazer tikkun, um conserto, uma expiação para a sua alma, ele pode gastar muito mais do que isso. Por quê? Porque ele quer limpar a sua alma. Então, o Alter Rebbe explica no Igeret HaKodesh, as cartas sagradas, no número 10, aqui nós estamos falando sobre uma pessoa que normalmente, ele na época do templo, ele traria sacrifícios, as oferendas. Mas não, as oferendas não eram em todas as situações. Tinham seus limites, seus bloqueios de quando que a pessoa poderia doar, trazer sacrifícios, um boi, uma vaca, um carneiro, um cordeiro, um pote de farinha e assim por diante, um pombo, um pássaro. Aqui, quando a gente fala sobre tzedakah, não tem limites, não tem fronteiras, não tem limitações. Por quê? Porque nos caminhos naturais, essa pessoa não teria uma expiação.
A única forma dele conseguir ter essa expiação é atingindo o nível infinito de Deus. Porque Hasdei Hashem Kilotamo, a bondade de Deus é infinita. Chesed Hashem Eolam Vadolam Alereiav. A bondade de Deus vai de um mundo até o outro para aqueles que o temem. A bondade de Deus não tem a ver, não está limitada para quem eu estou fazendo. Deus é infinito, então ele também faz bondades infinitas. Então, no momento que eu me comporto também de uma forma, digamos assim, infinita, que eu me comporto de uma forma sem limites, então isso vai despertar também um amor e uma bondade divina também sem limites. Ninguém sai dessa aula falando que você tem que dar todo o seu dinheiro para a caridade. Não é isso que eu estou explicando agora. É só para a gente entender um pouquinho o que o Maimonides escreve, o que o Alter Rebbe ele escreve aqui no Tânia, mas vamos explicar agora com mais detalhes de como que isso funciona. Então, como que funciona essa questão aqui? E veremos que existem 3 níveis de pessoas, que essas 3 pessoas, cada um tem um trabalho que ele deve fazer com a ideia da tzedakah, com a ideia dos donativos. Dependendo de cada situação que está acontecendo. Quem é o doador e para quem esse dinheiro vai ser doado. Então, uma primeira situação é uma pessoa de um nível muito básico. É uma pessoa que ele quer fazer donativos. Eu quero dar tzedakah. A Torá falou que tem que dar tzedakah. O judaísmo fala que tem que dar tzedakah. Você tem que dar 10%, 20%. Então eu quero doar para Deus, para a sinagoga, para o rabino, para a Torá, para o estudo da Torá, para livros, coisas sagradas, coisas judaicas, para ajudar alguma outra pessoa, porque eu quero fazer isso. Então, nesse nível, a pessoa ela tem um limite. Até os 20%. Se você dá mais do que 20%, você é chamado de um Hassid Shoté, um tolo. Você não é uma pessoa bem querida. Você está fazendo além da normalidade. Por quê? Porque esses donativos que a pessoa ela faz, e fazia na época do templo, é para a pessoa se acostumar a doar. Para a pessoa se acostumar a enxergar o próximo. Para que ele não seja um avarento. Para que ele não seja pão duro, mão de vaca. Não sei por que chama mão de vaca, se a vaca tem o casco aberto. Mas, de qualquer forma, a pessoa se acostumar a dar e doar. Para ele trabalhar com seu coração duro de pedra. Isso não é da noite para o dia. Por isso que a pessoa, desde pequeno, a criança, desde pequeno, já é acostumada que tudo que ela ganha, ela vai doar. Ela ganhou R$5, ela vai dar 50 centavos ou R$1 para tzedakah. Ela ganhou depois R$10, ela vai dar R$1 para tzedakah, R$2 para tzedakah. 10 ou 20%. E a pessoa ela vai se acostumando. Ela vai se acostumando. Por isso é explicado que o que vale mais? Eu colocar na caixinha de tzedakah uma nota de R$100 ou colocar 100 moedas de 1 ou 200 moedas de 50. O que vale mais? Nesse nível, vale mais eu colocar 200 moedas de 50 centavos. Por isso que eu tenho sempre um pacotinho de moedas de 50 centavos. É isso que antes da reza, eu sempre coloco lá 2, 3 moedinhas, que até é uma boa dica, uma orientação do Rebbe, de sempre antes da reza da manhã, da reza da tarde, colocar algumas moedinhas, que dessa forma você está ajudando o próximo o tempo todo. Mas o ponto não é ajudar o próximo. O ponto aqui é que você está se ajudando.
você está lapidando e quebrando esse coração de pedra, esse coração duro. Porque 100 vezes ou 200 vezes eu coloquei a mão no meu bolso e eu estendi a minha mão para colocar na caixinha essa moeda. Eu estendi a minha mão para colocar essa moeda dentro da caixinha da tzedakah. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu estou exercitando. Como a pessoa ela vai para a academia. Ela não vai 1 vez por ano na academia. Tem pessoas que vão todo dia na academia. Por quê? Porque é um treino. É um treino. É um treino. Você não pode parar. Aqui também é um treino. A pessoa ela tem que se treinar para doar. Abrir o seu mão, abrir seu bolso, abrir a mão e mais ainda abrir o seu coração. E mais ainda 100 vezes ou 200 vezes eu vou enxergar na cara da pessoa que está me pedindo. Eu estou pensando no outro. Eu estou saindo da minha zona de conforto. Exatamente, é um treino espiritual. É um treino de doação. Eu estou lapidando e amolecendo o meu coração duro. Por isso que, de novo, o Rebbe orienta em inúmeras cartas da pessoa ela dar moedas. E você pode ver que o Rebbe, inúmeras vezes, ele dava moedas para as crianças, incentivando que as pessoas doassem. E por essa razão que o Rebbe ficava aos domingos distribuindo dólares. Eu tive o mérito de estar em 91 no Rebbe, e aqui o Rebbe está dando $1 para mim. O Rebbe ficava lá todos os domingos, anos e anos, dezenas e centenas de domingos, distribuindo $1 ou $2 para milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, judeus e não judeus, prefeitos e primeiros ministros e policiais e branco e preto de todas as religiões. Pessoas que vinham até o encontro do Rebbe só para receber $1. Você faça esse movimento 1000 vezes, 2000 vezes, e ainda você tem 90 anos de idade. E não para nem para comer, nem para beber, nem para ir no banheiro, nem para descansar, para nada. E falando, e dando uma brachá, uma bênção para cada pessoa que passava. Porque o Rebbe falava, esse dinheiro que eu estou te dando é para te incentivar, para você pegar essa nota e colocar na caixinha da tzedakah. Para te incentivar que você coloque, que você coloque, que você coloque. Ele dava esse exemplo vivo. Então, aqui estamos falando sobre uma pessoa no nível A, no nível básico, que é uma pessoa ainda muito egoísta, uma pessoa ainda coração duro, coração de pedra. Então, ele tem que se exercitar diariamente para doar, e doar, e doar, e doar, e doar. Então, a pessoa ela tem que dar, obviamente, no mínimo, vai ter que dar o total, ele tem que dar 10% daquilo que ele ganha, e melhor ainda, 20%, mas não mais do que 20%, porque uma pessoa como essa, eu não posso cobrar dele fazer um ato de Hassidut, de Chesed, Lifnim Mishurat Adin, fazer um ato de bondade além da obrigação, além da lei, porque ele não está nesse nível. Para ele seria uma tolice fazer mais do que 20%, porque ele ainda está no nível básico. Depois existe um segundo nível, que já é, na verdade, uma situação que eu estou enxergando a outra pessoa. Eu estou enxergando a necessidade do próximo. Alguém veio para mim e me pediu dinheiro. Pessoas estão batendo na minha porta. Estão pedindo doação. Estão mandando Pix. Estão pedindo ajuda para o Sul. 1 pedido, 2 pedidos, 3, várias e várias pessoas pedindo ajuda porque não conseguem pagar o condomínio, pagar o aluguel, pagar a escola, comprar comida. Então as pessoas estão indo atrás de mim. Então nessa situação, já não é mais pensando em mim, pensando no meu atributo de bondade, no meu coração duro, que eu tenho que me exercitar. E sim, aqui já é uma atividade pensando no outro. O cara está morrendo de fome. A pessoa está precisando pagar a escola, pagar o condomínio. Não tem dinheiro, não tem como comprar comida em casa.
Então, essa situação a Torá descreve, se alguém te pede, a Torá fala, Dei machsoró asher echsar lo. Você tem que dar para ele aquilo que está faltando para ele. Para ele. Dependendo do nível financeiro. Se ele tem um alto padrão, olha só o que a Torá fala. Se ele tem um alto padrão, eu preciso manter o alto padrão dele. Eu não posso falar, vai morar na rua, você não vai morrer de fome, você vai ter onde dormir. Vai morar num apartamento de 10 metros quadrados. Não funciona assim. Se ele era uma pessoa que tinha um nível muito alto de vida, e ele está precisando daquele dinheiro para não perder, para não despencar, para não perder a empresa, não perder o apartamento, eu tenho a obrigação de ajudar ele com aquele 1 milhão que ele está precisando. Se o cara não está conseguindo pagar o carro, eu tenho que ajudar ele com isso. Se ele está precisando para comprar comida, cada um no seu nível. Mas a ideia aqui que a gente está falando não é o trabalho do doador, mas é ele enxergando ao receptor, ao pedinte, ao pobre, à instituição, aquela pessoa que está necessitada. Então aqui eu preciso dar para ele aquilo que ele precisa. E se ele precisa mais do que eu poderia dar, mais do que meus 20%, então eu devo caprichar e dar mais do que meus 20%. Quer dizer, a lei obriga você a dar os 20%. Se você é um Hassid, Midat Hassidut, o atributo de bondade, um atributo de alguém que realmente quer caprichar e quer fazer o melhor, além da lei, ele pode dar. Pode dar 30%, 50%, 90%, pode, se a pessoa ela pode dar, como vários ricões, judeus ou não judeus, que decidiram dar grande parte da sua fortuna para os donativos, como falamos também na outra aula sobre isso, você pode. Você não tem obrigação, mas você pode. Mas você não pode dar tudo aquilo que você tem. Porque aqui não adianta eu salvar a vida do outro e acabar com a minha vida. Não adianta eu querer salvar a vida do pobre e eu virar um novo pobre. Então, por isso que acaba tendo também um limite. Porque nessa situação eu estou pensando no próximo, mas eu não posso esquecer de mim. Eu não posso esquecer da minha família. Então, isso é o segundo nível. Repetindo, o primeiro nível é a pessoa básica, nível A, que ele deve lapidar e amolecer o seu coração duro. Então ele tem que dar, mas não mais do que 20. Já a pessoa que já está no nível mais elevado, ou a pessoa que ela já está agora se preocupando com o próximo, então você pode dar mais do que 20, muito mais do que 20, se você quiser caprichar, mas não todo o seu dinheiro, tem seu limite ainda. O terceiro nível é o que o Alter Rebbe escreve aqui no Tânia. O Alter Rebbe está escrevendo aqui sobre uma terceira situação. Não alguém que vai dar até os 20 ou mais do que o 20. Fala o Alter Rebbe, Vechol Asher Leish. Tem uma música que eu aprendi anos atrás na Argentina, que é mais ou menos assim. Vechol Asher Leish, Vechol Asher Leish, Iten Beyad Nafsho. Item beyad nafsho, item beyad nafsho. Vechol asher leish, tudo que a pessoa ela tem, ela deve dar e doar pela sua alma. Quer dizer, tudo que a pessoa ela tem. Para quê? Para conseguir salvar e purificar e consertar a sua alma. Porque isso aqui é para si mesmo, não é pelo próximo. Pela tua vida, pela tua alma, se você realmente sabe que você tem muita coisa para limpar, então você pode dar muito mais do que os 20%. E se você estiver no nível extremamente elevado, ou, quer dizer, você antes não estava nesse nível elevado, e você agora quer caprichar na tzedakah, você pode dar todo o seu dinheiro. Por quê? Porque a pessoa ela vem antes do seu dinheiro. E daí não tem limites. Não tem bloqueios. Qualquer coisa que você quiser dar, você pode dar para salvar a sua vida. Se pela saúde você daria tudo, então essa pessoa, que obviamente é um nível muito mais elevado, ela poderia também dar e doar todo o seu dinheiro para a tzedakah.
Então aqui nós vemos 3 níveis de como que nós precisamos trabalhar e servir a Deus. Se você está no nível 1, então se exercite diariamente, doando moedas e moedas de manhã e de tarde, várias vezes, mas você pode somar para saber que isso vai chegar nos seus 10, pelo menos, ou melhor ainda, nos seus 20%. O segundo nível é a pessoa mais altruísta, que não está no seu limite, não pensa só em si, ele pensa no próximo. Então, se ele já é mais altruísta, então ele vai pensar no que o outro precisa, não só aquilo que eu preciso. Mas eu não posso doar tudo aquilo que eu tenho. Agora, um terceiro nível, que a pessoa como a gente fala no Shema Israel, Bechol Meodecha, com todo o seu dinheiro, a pessoa ela quer se entregar a Deus, se conectar totalmente por Deus. Isso seria um Hassid máximo, que ele segue, na verdade, o Tanya, que ele segue o Alter Rebbe, que ele segue a Hassidut. Então, sendo que a Tzedakah é um exercício que a pessoa ela deve fazer, então tudo que Deus ele nos ordena fazer, ele também faz. Tudo que Deus ele nos ordena fazer, ele faz. E nós precisamos copiá-lo, porque Deus é a pessoa da maior bondade e doação. Olha só, estou vivo, é uma bondade divina. Eu tenho dinheiro, graças a Deus. Tudo que nós temos é uma bondade pura de Deus, porque eu não mereceria nada disso. Nada que eu tenho é pelo meu merecimento. Como nós falamos na reza, Lecha Hashem Atzdakah, para ti Deus pertence a Tzedakah, a doação. Ou seja, eu estou pedindo para Hashem para que ele me dê cada vez mais Tzedakah. Só que eu tenho um limite quanto que eu posso doar, mas ele não tem limite. É baseado nos limites dele, que é o infinito. Então ele vai me abençoar com saúde, com abundância, com dinheiro, com abundância, com filhos, com abundância, com alegrias, como tudo que eu preciso que venha da bondade de Deus também com abundância. E agora existe uma coisa interessante. Quando que é para salvar algum prisioneiro, algum sequestrado, não tem limites. Estamos com irmãos sequestrados, que eles possam ser salvos muito em breve, mas não é uma questão de dinheiro, é uma questão de Pikuach Nefesh, de alto sacrifício para conseguir salvar nossos irmãos que estão sequestrados ainda. Para salvar um prisioneiro, que é um dos preceitos mais elevados do judaísmo, que é chamado Pidyon Shvuim, não tem limite para você conseguir salvar uma pessoa que está presa. E nós estamos presos no exílio, no galut, no exílio. E não somente nós estamos presos, mas Shrinta Begaluta, como eu falei também na outra aula, Deus se encontra aqui conosco, preso no exílio. Ele não está lá em cima assistindo, ele está aqui embaixo sofrendo junto conosco. Então, o maior resgate é quando ele vai resgatar todo o nosso povo e, ao mesmo tempo, ele também vai ser resgatado e salvo dessa prisão, desse grande exílio, desse grande sofrimento que estamos tendo aqui embaixo. E por isso, quando o Mashiach chegar, está escrito que Hashem ele vai salvar cada pessoa e pessoa, vai pegar na mão dele e vai levar ele para a redenção, para a vinda de Mashiach. E por isso está escrito que En Israel Nigalim Ela Betzedakah. O povo de Israel é redimido, é salvo somente pelo mérito da tzedakah. Gedolat tzedakah shemekarevet et hageulah. Grande é a doação que aproxima a redenção. O que tem uma coisa com a outra? Nós temos 613 preceitos. Por que bem a tzedakah que tem essa representação? Porque bem a doação é o que vai trazer o Mashiach, que vai trazer a redenção. Então aqui tem uma explicação interessante aqui no Tânia, que ele fala o seguinte. Todos os preceitos da Torá têm limites. Assim também a tzedakah tem um limite quanto que a pessoa ela poderia dar. Agora, se a gente está falando sobre a redenção, sobre a Geulah,
para tirar o povo, tirar o mundo desse exílio, dessa escuridão, desse sofrimento enorme que nós temos, você tem que dar além da lei, além da obrigação. Mesmo quando você está isento de dar, dá. E dá, esse mês passado eu dei 27%. E aí? Morreu de fome? Não aconteceu nada. Pelo contrário, é isso que vai trazer a redenção. Porque para você completar a falha que tem no mundo, e a falha que tenho na minha alma, na minha ficha, eu preciso de uma bondade infinita de Deus para completar aquilo que está com falha. Então, para conseguir trazer uma bondade infinita, eu, na mesma moeda, eu tenho que dar também moedas infinitas. Eu também tenho que me comportar com donativos de uma forma além da minha limitação, além da minha normalidade. Mas por que bem a tzedakah? Por que bem o capricho na tzedakah é o que vai trazer a redenção? Eu poderia caprichar, ter o melhor tefilim, uma mezuzá maravilhosa, ou uma comida kasher também, com capricho total, ou qualquer outro preceito judaico. Por que bem a tzedakah, o capricho da tzedakah, é tão importante e é chamado a mitzvah, com letra maiúscula, o grande preceito de toda a Torá, é ajudar o próximo. E isso é o que vai trazer a redenção. Então tem várias explicações para isso. Uma explicação muito bonita que ele traz é que o dinheiro não é somente para mim, é pelo próximo. Quer dizer, a tzedakah é a coisa, é a mitzvah, é o preceito mais financeiro, mais material, que se importa tanto para a pessoa. Não existe nada que a pessoa ela se importa tanto quanto o seu dinheiro. Então, a tzedakah é algo que conecta o material com o espiritual, a pessoa com todas as outras pessoas. Mais uma ideia. A tzedakah é a coisa que a pessoa mais se importa. É a coisa que mais dói. É algo que eu investi tempo, dinheiro, sangue, suor, cabeça, faculdade para conseguir ganhar aquele dinheiro. A tzedakah, quando você doa, você está doando o seu sangue, tua vida, teu tempo. A tzedakah não é algo que você pode fazer by the way, de passagem, assim, no automático. Eu posso colocar tefilim no automático, guardar Shabbat no automático, rezar no automático, sem pensar aquilo que eu estou fazendo, e não vai me machucar, não vai me doer. Mas a tzedakah, qualquer tzedakah que seja, se seja uma moeda, 10 reais, 1.000 reais, o valor que você doar, você não faz no automático. Você está entregando a sua alma. Você está entregando o teu tempo, a tua saúde, a minha vida para uma outra pessoa. Então, a tzedakah, que é tão próxima de um limite impossível. Então, é a minha única mitzvah que eu consigo quebrar as barreiras, que eu consigo passar dos meus limites. Fazer não só aquilo que eu tenho a obrigação de dar, os 10%, ou os 20%, eu vou dar mais do que isso. Tzedakah vem da palavra tzedek, justiça social. Tzedakah não é caridade. Porque se eu falo que tzedakah é caridade, significa que eu sou uma pessoa caridosa. Eu sou uma pessoa do bem. Eu estou te ajudando. Eu vou ser vangloriado porque eu sou a pessoa do bem. Eu sou um filântropo. Esquece você. Tzedakah é o mínimo. Não é mais do que a tua obrigação. Justiça social. Deus te deu para você dar para o próximo. Deus colocou 10, 20% a mais no seu bolso para você conseguir dar para o próximo. Ele te deu esse mérito de você conseguir compartilhar e você vai ser recompensado por ter ajudado o próximo.
Qualquer moeda que eu coloco na caixinha, que eu faço uma doação, é chamado de tzedakah. Isso é um preceito. Agora, você quer cumprir a obrigação de dar o dízimo, de dar os 20%, então você tem que dar. Quer dizer, você vai somando cada de moeda em moeda, de grão em grão, a galinha enche o papo? Olha só essa caixinha. De grão em grão, de moeda em moeda, a caixinha fica cheia de moedas. Então isso é tzedakah. Mas para você cumprir a sua obrigação, você tem que fazer o cálculo no final do mês, se você deu os 10%, os 20% daquilo que você ganhou. Está escrito sobre o povo de Sodom e Gomorra, que foi queimado, que foi destruído, aquela história inteira com Avraham Avinu, com Lot, o sobrinho de Avraham, que eram pessoas Raim v'chataim meod, pessoas muito, muito ruins. Eles eram tão ruins? Com o dinheiro deles, com o corpo deles. E para Deus, pior ainda, meod, muito ruins. Era proibido você ajudar uma pessoa. Era proibido você dar donativo. Era proibido você dar comida para pobres. Queimaram uma pessoa viva porque ele ajudou uma outra pessoa. Colocaram mel no corpo dela e largaram ela no campo porque ela tinha ajudado um pobre de uma forma super discreta. Por isso que eles foram castigados. Que são pessoas do mal, pessoas ruins, que não ajudam, que não se preocupam com o próximo. Mais uma razão que a tzedakah é tão importante, hein? Porque todo o conceito da tzedakah é dar para o próximo. Qualquer outro preceito é entre eu e Deus. Eu tenho um filim muito caprichado, eu tenho um shabat muito caprichado, eu tenho uma mezuzá muito bonita, eu faço os preceitos ou as 4 espécies com todo o capricho, mas sou eu. Eu não estou pensando mais em ninguém. E tem pessoas que estão dispostas a gastar $2.000, $3.000 para comprar o tefilim mais caprichado, ou as 4 espécies de sukkot mais caprichadas, uma mezuzá de $300. Ele não se importa com isso. Mas quando que dá para o próximo, não, já cumpri minha obrigação, não vou dar mais. Já passei da minha obrigação desse mês, não vou te dar mais. Não tem mais para dar. Então a tzedakah, na verdade, ela grava na pessoa esse atributo de você enxergar o próximo, de você abrir mão daquilo do teu capricho para conseguir ajudar uma outra pessoa. Então aqui na tzedakah tem aqui 2 dificuldades. Uma, eu colocar a mão no bolso e tirar a mão do bolso com dinheiro. E número 2, dar esse dinheiro para uma outra pessoa, ajudar uma outra pessoa. Então, por isso que a mitzvah da tzedakah, ela também acaba quebrando duplamente os bloqueios da minha alma. Então, não somente que eu estou ajudando o próximo, mas eu estou me ajudando. Eu estou consertando a minha alma. Eu estou consertando o mundo. Eu estou trazendo a redenção. Estou trazendo o Mashiach. Estou salvando o mundo inteiro. No momento que eu estou fazendo 2 exercícios, eu estou também ajudando o próximo, me ajudando e ajudando todo o mundo que venha realmente essa redenção. E essa que é a nossa esperança, que é o nosso trabalho, que é a nossa tzedakah, que cada um tem que acrescentar. Você já dá, dê mais. Nunca é suficiente. Porque quem está sendo beneficiado com isso é você mesmo. É você mesmo. Mais do que o pobre ganha com a tzedakah, o doador, ele ganha doando. Que, aliás, que é isso que já falamos várias vezes, que a única mitzvah, o único preceito do judaísmo, que existe uma promessa de Deus e um pedido de Deus, por favor, me testem, é a mitzvah da tzedakah. Você dá cá. Se você dá, volta para cá. Quanto mais você doar, mais vai voltar para você. Tudo aquilo que você doou nunca vai te faltar. Pelo contrário, tudo que você doar vai voltar em dobro, em triplo, com dinheiro, com saúde, com alegrias e com sucesso, e que possamos realmente fazer cada vez mais, e que do lado da cá, que o acréscimo da tzedakah possa realmente trazer a redenção, a vinda do Mashiach,
que seja muito, muito em breve, se Deus quiser.